Olá, tudo bem? Meu nome é André Levi. Eu sou a Estela Zamor. Hoje a gente vai apresentar um caso de crise tireotóxica. A gente está representando a Liga de Endocrinologia da Santa Casa e a gente queria agradecer o convite da SBEM para participar. O caso clínico começa uma paciente de 53 anos, sexo feminino, natural e procedente de São Paulo, terapeuta, casada, espírita, com um filho. O paciente chegou queixando-se de alteração de comportamento há 2 dias. No desenrolar do caso, o paciente deu entrada no serviço de emergência do Hospital da Santa Casa no dia 21 de janeiro de 2019, referindo mal-estar, náuseas, vômitos, cervicalgia e agitação psicomotora, associada a sinais de psicose, tudo isso há 2 dias. O paciente se encontrava taquipneica, em uso de musculatura acessória, taquicárdica e desidratada. Ela negava antecedente de febre ou outros pródromos infecciosos. De antecedentes pessoais, ela tinha um hipertireoidismo por doença de Graves diagnosticado há 2 anos e um diabetes mellitus tipo 1 há 29 anos. Fazia uso de insulina regular e glargina, não sabia referir as doses, e metimazol 15 mg a dia. Foi feita então a monitorização nessa paciente. O eletro acusou aí uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular. O destro veio high, portanto, aí um valor acima de 500 mg para glicemia. E os sinais vitais, a frequência cardíaca de 152, frequência respiratória de 46, uma pressão arterial de 101 por 52 milímetros de mercúrio e saturando aí 98% em ar ambiente. O exame físico da paciente destaca-se aí o mau estado geral. Ela estava descorada, desidratada e estava febril. O paciente se encontrava confusa, agitada e desorientada em tempo e espaço. Observava-se presença de estase jugular bilateral e a ausculta cardíaca, bulhas arrítmicas, normofonéticas com presença de B3, sem sopros. A ausculta respiratória da paciente estava normal, apenas bastante taquipneica, e o abdômen estava também sem alterações. Nas extremidades também não havia alterações, sem sinais de TVP ou cianose. A paciente encontrava-se com Glasgow 12, pupilas isofotorreagentes e sem sinais meníngicos. Bom, os exames complementares, a gente já destacou aí o eletrocardiograma, fibrilação atrial de alta resposta ventricular. Foi colhida uma gasometria arterial, que indicou aí uma acidose, um pH de 6,98, associado aí a um bicarbonato bastante consumido, 3 milimol por litro. A urina 1 da paciente veio aí, destacou aí uma cetonúria, com a presença de corpos cetônicos, 3 cruzes em 4, e sem demais alterações aí na urina 1. Os exames laboratoriais escolhidos destacaram também um T4 livre de 4,05 micrograma por ml e um TSH bastante suprimido. Então, a gente observa aí um valor menor que 0,005. Além disso, destaca-se também o potássio, então uma hipercalemia e uma hiponatremia, o sódio de 132 miliequivalente por litro. Bom, a partir dessa apresentação da paciente, foram feitas as seguintes hipóteses diagnósticas. Inicialmente, para ela, evidenciou-se aí a cetoacidose diabética como primeira hipótese, e você observa que os critérios laboratoriais usados na cetoacidose diabética, então a presença de acidemia na gasometria, uma glicemia acima de 250 e a presença de cetonúria, todos são compatíveis aí quando você olha o caso clínico da paciente. Além disso, associado aí à cetoacidose diabética, foi feito também o diagnóstico de crise tireotóxica. O score de Burt-Fartovsky, ele é a ferramenta mais utilizada
quando você está suspeitando de uma crise tireotóxica, e ele indica alta probabilidade de diagnóstico quando seu valor é acima de 45 pontos. No caso da paciente, o score do Burt-Fartowski deu 70 pontos. A gente vai olhar aqui que o score ele está pontuando 20 pontos quando você olha alterações do sistema nervoso central. A gente já relatou que essa paciente estava com uma psicose, então 20 pontos para isso. Mais 25 pontos quando você observa o aumento da frequência cardíaca, ela estava com uma frequência de 152 batimentos por minuto, então mais 25 pontos aqui. Além disso, apresentava sinais leves de insuficiência cardíaca, a gente já comentou aí da estase jugular bilateral que ela apresentava. A fibrilação atrial pontua mais 10 pontos. E a presença de um fator precipitante, fator precipitador, que no caso foi usado a cetoacidose diabética, que provavelmente desencadeou esse quadro de crise tireotóxica. Bom, no dia 21, a paciente evoluiu com sinais importantes de insuficiência respiratória, então ela estava taquipneica, estava usando musculatura acessória, então os médicos optaram por fazer a intubação orotraqueal. O procedimento ocorreu sem intercorrências, mas depois de 5 minutos ela evoluiu com uma bradicardia e assistolia. Foram feitas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar e ela retornou à circulação espontânea depois de 4 minutos. Além disso, foi passado um acesso venoso central pela técnica de Seldinger, sem intercorrências. No dia 21, a conduta tomada foi a seguinte. Para tentar resolver a cetoacidose diabética, foi feita uma dose de ataque de 250 ml de bicarbonato para corrigir a acidose. Além disso, foi feita a expansão volêmica e insulina regular em bomba de infusão contínua. Também foram passadas sondas nasogástrica e vesical. E para tentar resolver o quadro da crise tireotóxica, foi feito o propiltiuracil, 1000 mg em dose de ataque, e uma manutenção de 400 mg de 6 em 6 horas. Também foi feito hidrocortisona, 100 mg de 8 em 8 horas, e propranolol, 40 mg de 8 em 8 horas. E a paciente foi internada. Bom, nessa tabela a gente consegue perceber que a paciente teve a resolução da cetoacidose diabética em aproximadamente 15 horas depois da chegada ao hospital. O pH retornou para valores quase dentro da normalidade, então de 6,98 foi para 7,28, e o bicarbonato também teve um bom aumento, de 3 para 16,4. A glicemia também baixou para 230 e a gente não tem informação sobre a cetonúria, mas provavelmente foi resolvida também. No dia 22, como eu disse, a cetoacidose diabética foi resolvida e a paciente foi internada na UTI. Ela evoluiu com uma instabilidade hemodinâmica, provavelmente pelo uso do beta-bloqueador. Então, foi necessário introduzir uma droga vasoativa, no caso a noradrenalina, 3 ml por hora. O ecocardiograma que foi feito nesse dia mostrou uma fração de ejeção reduzida de 56%. Ela estava com ritmo cardíaco irregular, estava taquicárdica, tinha um discreto refluxo mitral e tricúspide e sinais sugestivos de hipertensão arterial pulmonar. Além da insuficiência cardíaca, a paciente também evoluiu com uma piora das enzimas hepáticas, indicando uma hepatite aguda. E essa hepatite aguda provavelmente teve 3 causas. A própria demanda metabólica da crise tireotóxica. Segundo, o PTU que foi usado, ele é hepatotóxico, então também contribuiu para essa piora. E a própria instabilidade hemodinâmica também pode ter levado à hepatite. Então aqui a gente consegue ver que as enzimas hepáticas, a ST-ALT, estão bem alteradas, né? 454 e 163, gama-GT também aumentada e INR de 1,38. A conduta que foi tomada frente a isso foi a suspensão imediata do PTU por conta das propriedades hepatotóxicas e indicou-se o tratamento com plasmaférese para a crise tireotóxica. Enquanto a paciente não começava as sessões de plasmaférese, foi feito carbonato de lítio, 300 mg de 8 em 8 horas, para evitar a deteriorização do quadro tireoidiano.
Bom, a primeira sessão de plasmaférese foi feita no dia 22 de janeiro. O procedimento aconteceu sem intercorrências. A paciente continuou em uso de droga vasoativa e ela teve um volume reposto de 2.602 ml. E a albumina foi usada como fluido de reposição. Depois de 2 dias, no dia 24, ela fez a segunda sessão de plasmaférese, também sem intercorrências. E nesse momento foi reposto 2.553 ml de albumina e também soro fisiológico. Aqui a gente gostaria de explicar um pouco da plasmaférese, que é uma técnica de depuração extracorpórea do sangue. Então, nesse procedimento, as substâncias de alto peso molecular presentes no plasma são retiradas. No caso, autoanticorpos, imunocomplexos, crioglobulinas, hormônios e imunoglobulinas. E depois é feita a reposição com albumina humana ou coloide, junto com uma solução cristalóide. Na crise tireotóxica, a paciente tem um excesso dos hormônios tireoidianos. Esses hormônios eles estão no plasma ligados a proteínas plasmáticas. Então, quando você usa o procedimento da plasmaférese para retirar as proteínas e os hormônios em excesso, ele é muito útil e muito eficiente, porque você, além de retirar os hormônios em excesso, repõe a albumina, que se torna novo sítio de ligação. Como na crise tireotóxica as proteínas estão saturadas, ao retirar essas proteínas ligadas ao hormônio, você consegue diminuir bastante a concentração de hormônios e com isso resolver a crise tireotóxica. Aqui a gente colocou uma tabelinha que mostra exatamente isso, a concentração de T4 livre no plasma no dia 21, que foi o dia da admissão, então estava 4,05, bem aumentado. E no dia 26, depois das 2 sessões de plasmaférese, o valor já retornou para a normalidade, de 1,41. A gente não tem os valores de TSH, mas provavelmente ele deixou de estar suprimido aqui no dia 26. Esse gráfico mostra os mesmos valores e a gente mostra que depois da primeira e da segunda sessão de plasmaférese, os valores de T4 livre diminuíram drasticamente. E essa diminuição do hormônio T4 livre foi associada a uma melhora clínica. Ela melhorou em todos os padrões clinicamente. No dia 2 de fevereiro, a paciente teve alta. Depois de 13 dias de internação, ela teve uma melhora da tireotoxicose, da cetoacidose diabética, da disfunção hepática e também teve reversão do quadro de fibrilação atrial. O eco feito no dia 29 mostrou uma fração de ejeção de 72%, ritmo regular, estava normocárdica e sem sinais de hipertensão pulmonar. Antes da alta, a paciente foi submetida ao tratamento definitivo do hipertireoidismo com radioterapia. Esses são os exames feitos também antes da alta, que mostram que a paciente teve uma melhora de todos os padrões, então, das enzimas hepáticas, AST, ALT, da gama-GT, também teve uma melhora da função renal, creatinina e ureia tiveram redução, e, como a gente pode ver, teve uma resolução também da hipercalemia. Bom, então só para concluir, acho que o caso ele fala por si só, né, a importância aí de você ter um olhar concentrado aí na associação entre crise tireotóxica e cetoacidose diabética, que apesar de ser uma associação rara, ela se mostrou potencialmente fatal. Então a gente viu que essa paciente ela chegou e evoluiu de forma bastante instável, e o controle ele só veio aí depois da realização das sessões de plasmaférese. A dificuldade de você diagnosticar uma associação entre crise tireotóxica e cetoacidose diabética se dá exatamente pela associação entre as manifestações clínicas e de forma que elas acabam se mascarando mutuamente. É importante, então, sempre que você tiver aí um antecedente pessoal de endocrinopatia autoimune, e aí a importância de você estar sempre fazendo uma anamnese completa, você sempre, diante de uma endocrinopatia autoimune, investigar a possibilidade aí de uma crise tireotóxica ou de uma cetoacidose diabética, ou então até da associação de ambas. Segundamente, outro ponto fundamental, que eu acho que é o que destaca esse caso clínico e coloca ele como um diferencial, é o uso da plasmaférese no manejo da crise tireotóxica, que se mostrou absolutamente eficiente, uma alternativa segura, efetiva, viável,
especialmente numa situação em que a paciente estava estável e precisava dessa estabilização para depois ser feita a radioterapia, que não teria o mesmo efeito em uma paciente instável, não tem nem a indicação de ser realizado. Então, quando há acometimento multissistêmico prolongado, a plasmaférese ela faz um papel extremamente importante, ainda mais diante de contraindicações a outras terapias. No caso, o propiltiuracil causou aí a hepatotoxicidade, então é evidente que a alternativa a ele é a plasmaférese e ela se mostrou muito eficiente. Então foi feita aí a plasmaférese e possibilitou um rápido controle hormonal, estabilização clínica e uma ponte, então, para a terapêutica definitiva. Bom, acho que o trabalho era esse. A gente agradece de novo o convite da SBEM e ficamos por aqui. Muito obrigado. Obrigada, espero que tenham gostado.